Amigos do canal Night Vila Belmiro, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que você esteja bem nesta terça-feira, amanhã, hein? Eita, amanhã tem jogo do Santos, Santos Internacional. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso aí, né? Eu sei que o fato é que o Santos precisa vencer essa partida. A única coisa que eu posso dizer pra você é isso, porque você já viu o vídeo de manhã, o que nós falamos a respeito da zona de rebaixamento. Amigos do canal, prestem atenção. Você lembra do nosso querido Marcos Leonardo, né? Jogador Marcos Leonardo, um menino da base. Até tinha uma música, Marcos Leonardo, menino da Vila. Muita gente gostava do Leonardo, outros ainda gostam, outros ficaram chateados após a saída conturbada do jogador. E o Marcos Leonardo veio a público depois do jogo que o Santos perdeu por 3-0 do Mirassol, ele com o Neymar, batendo papo com o Santos, foi fazer uma visita e acabou falando, né, para uma emissora de TV sobre o que aconteceu e o arrependimento de ter deixado o Santos numa situação muito ruim e ter saído pela porta dos fundos. Eu volto já e conto para você um pouquinho sobre isso. Tá arrependido, hein? Diz que quer voltar ao Santos. Me aguarda aí, eu volto já. E agora, você fica com o melhor da Night Vila Belmiro. Informações do Santos pra você. Night Vila Belmiro. A apresentação do Globo Night. Night Vila Belmiro. Meu amigo, minha amiga, você sabe que todo mundo tem o direito, todo mundo que erra tem o direito de voltar atrás, pedir desculpa, tentar se acertar, e assim a sociedade pode ser regenerada. Isso é o que a gente acredita e deveria acontecer. Falo isso no âmbito geral, né? Tanto para quem comete casos absurdos que a gente ainda acredita na recuperação, mas também como casos simples do dia a dia, do trabalho, das pessoas que cometem seus erros, se arrependem e querem uma nova chance. O jogador Marcos Leonardo se arrepende da indisciplina no Santos e diz o seguinte: espero voltar ao Santos e ganhar títulos. Quero voltar ao Santos para ganhar títulos porque me arrependi da forma que saí, do jeito que eu saí do Santos. A polêmica na reta final do Brasileirão de 2023 fez o atacante perder vaga no time titular contra o Atlético Paranaense. No caso, o caso serviu como aprendizado, segundo o atacante do Al Hilal, que comenta que foi uma grande infantilidade da sua parte ter cometido erro com um clube tão gigantesco. Marcos Leonardo se arrepende do caso de indisciplina que protagonizou na reta final do Brasileiro de 2023, quando o Santos foi rebaixado para a Série B. Mais de um ano fora do país, consagrado pela artilharia na Copa do Mundo de Clubes pelo Al Hilal. O jogador revisa episódio e lamenta ter feito as coisas erradas num clube tão grande como o Santos, e ele se arrepende. Em entrevista a um portal de TV, o jogador evitou dar detalhes dos bastidores da época, mas ele ficou fora do time titular no jogo contra o Atlético Paranaense, válido pela penúltima rodada daquela edição como punição. Olha, com relação à punição, eu achei que foi justo, porém, era o momento em que o Santos precisava de todos os jogadores, né? O Santos estava ali à beira do abismo e precisava de todos os seus jogadores. Eu não sei se foi o melhor ter feito naquela época, né? Mas enfim, o fato é que aconteceu, indisciplina, ele e o Jean Lucas, né, cometeram indisciplinas que não são agradáveis para o clube, muito menos para os jogadores que estão lá, e por isso ele foi colocado de lado, né? Complicado, diz o Marcos Leonardo, falar. Lógico que eu me arrependo. Se pudesse voltar atrás, teria não cometido em hipótese alguma o que eu cometi num clube tão grande como o Santos. Então isso ficou de aprendizado para mim. Eu era muito menino naquela época. Ó, ele fala menino, tem 22 anos, hein? Isso prova que ele realmente se arrependeu pelo ato. É um grande jogador, não tenho dúvida disso. Quanto a isso, eu não posso falar mal de um jogador que é muito bom. Teve fases que ele não estava legal, mas ele é um grande jogador, e por esse episódio o Santos acabou desfazendo o jogador, não fez questão de segurar e tal, enfim. Mas eu acho que o Marcos Leonardo, como menino, errou. O Santos
talvez tenha errado em não segurar o menino, ter dado uma chance de colocar ele nos eixos, e com todo aquele alvoroço, pintou oportunidade, o Santos acabou vendendo. E vendeu também porque o nosso presidente na época não estava nem aí, né? Ele vendeu o Marcos Leonardo e comprou o Araão. Vendeu o Marcos Leonardo e comprou o Maranhão. Tô falando tudo besteira aqui. É que esses caras me deixam tão pururuca que eu falo errado. O episódio em questão ocorreu antes da partida contra o Furacão. Marcos Leonardo e Jean Lucas chegaram atrasados, né? No CTR Pelé para a viagem em Curitiba. Ambos foram repreendidos e multados pela diretoria do Santos, além de enfrentarem a insatisfação da torcida. A torcida estava puto da vida. O Santos já praticamente já estava com o pé já na Série B, e no momento que o Santos mais precisava da união, os caras... Olha, do Marcos Leonardo eu fiquei chateado também, porque eu gosto muito dele. Fiquei mesmo. Agora o Jean Lucas, o cara mais experiente, cara. O Jean Lucas não podia dar dado uma daquela de jeito nenhum. Nenhum dos dois, né? Mas o Jean Lucas, por ter mais experiência, acho que pisou na bola legal. Passou-se um ano e o atacante vive outro momento. O jovem jogador destacou, ou foi destaque na Copa do Mundo de Clubes pela equipe saudita, especialmente por anotar 2 gols e ser decisivo para uma das grandes surpresas da competição, né? A vitória do Al Hilal sobre o Manchester City nas oitavas de final. Jogou muito Marcos Leonardo, jogou muito, fez 2 gols. Em alta no clube, Marcos Leonardo aproveitou as férias para visitar a Vila Belmiro na quarta-feira passada. O Marcos Leonardo foi alfinetado por repórteres, jornalistas, e ele não fugiu da reta, não. Falou sobre o episódio, mas ele já mandou uma deixa aí, né, para a torcida do Santos. Aí eu gostei. Nesse caso, ele falou assim, ó, espero sim voltar ao Santos e ganhar títulos pro Santos, né? A torcida do Santos hoje em dia, ela tá assim, ó, fica meio que não dá pra acreditar muito hoje. A gente tenta acreditar, apesar que no caso do Marcos Leonardo, por ter saído nessa situação, é muito provável que ele volte ao Santos e volte mesmo para poder fazer aquilo que ele não fez lá atrás. Eu acredito sim nesse menino, eu acredito. Mas a torcida do Santos fica muito com o pé atrás, né? Porque são vários jogadores que saem, prometem, tal. Você vê o caso aí do jogador do Flamengo, né? Que prometeu, e no fim foi vaiado dentro de campo. Neymar tentou proteger o jogador, né? E o pessoal chamou ele de mercenário, e daí por diante. E outros tantos, né? Uns que já largaram o Santos também por causa de grana. Não é o caso desse menino aí. Dele foi 2 questões. Conflito com a torcida do Santos e diretoria, e também uma diretoria fraca, que se fossem uns caras mais maduros, mais centrados, talvez teriam segurado o rapaz, conversado, ajudado, tentado equilibrar, porque é um menino, né? É um menino mesmo, tá com 22 anos hoje. Então, sim, eu acho que foi um erro também. No caso de Jean Lucas, não, já bem habilidoso, bem mais maduro, experiente, não deveria ter cometido esse erro grotesco, né? Mas fica aí, ó, Marcos Leonardo já deixou aberto. Quer voltar ao Santos, né? Primeira oportunidade que tiver, ele quer voltar ao Santos e fazer aquilo que ele não fez. Segundo ele, ganhar títulos pro Santos com a camisa do Peixe, que ele falou que ama muito o Santos e se arrependeu amargamente do que cometeu lá atrás. E só da pessoa falar, na minha opinião, tá? Só da pessoa vir a público, dizer que se arrependeu mesmo, né, do que fez, já é muito bacana, já é muito legal. Tem muita gente que não gosta dele, mas eu acredito que a maioria do torcedor do Santos gosta do Marcos Leonardo. E quer saber de uma coisa? Se ele tivesse hoje no Santos, hoje, com esse time que o Santos tem hoje, você pode ter certeza que cada partida, com esse time de hoje, hein? Cada partida do Marcos Leonardo, eu garanto a você que ele faria um gol. Eu garanto que o Marcos Leonardo faria gol, porque ele cheira gol e ele vai pra cima. Essa que é a realidade. A gente pode ter... falar que não gostava por causa das atitudes que ele cometeu. Eu mesmo falei, meti o pau nele quando tinha que meter. Falei, desci a borracha. Mas que ele faz gol, ele faz. Que ele joga, ele joga. Isso a gente não pode voltar atrás. Você entendeu? E garanto que ele é melhor do que muitos pereba que tem no Santos aí, hein? Muito melhor, mas muito melhor.
E se ele vier mesmo ao Santos, espero que venha, com a cabeça que ele tem hoje, né? Mais consolidada, maduro, apesar de ser jovem, bem jovem ainda, mas maduro, consciente das palavras que ele falou, eu espero sim um retorno, quem sabe, em breve, do Marcos Leonardo. Assim como o David Washington veio ao Santos por empréstimo e o Santos poderia comprar, quem sabe um dia Marcos Leonardo possa estar no mercado e o Santos possa, pelo menos, quem sabe, trazê-lo por empréstimo com uma cláusula de compra também, por que não? Né? Eu acho difícil hoje, do jeito que ele tá jogando bola aí, eu acho muito difícil ele ficar no mercado hoje. Tá jogando muito, né? Mas pode acontecer. Pode acontecer, e o Santos também pode um dia fazer uma tentativa, né? Por que não? Tentar trazer ele por empréstimo de novo e quem sabe lá na frente o Santos não consiga ficar com ele. Apenas 22 anos, hein? Tem muita lenha pra queimar, né? Mas o importante é isso aí. O cara veio, falou o que tinha que falar, abriu o coração, se arrependeu, quer voltar ao Santos, né? Já deixou bem claro que tem vontade de voltar ao Santos para ganhar títulos. Para ganhar títulos para a torcida do Santos e dar de presente, porque ele falou que foi o maior erro que ele cometeu da vida dele, foi naquele dia que ele chegou atrasado e teve briga, confusão, e depois disso ele não foi tão bem e acabou sendo vendido, né, por uma diretoria fraca, que também não tinha ninguém para poder conversar e segurar o rapaz. Ele acabou entrando num pacote de jogadores furado e acabou sendo vendido aí, né, por um presidente muito ruim, que só não vendeu o estádio do Santos porque não tinha como, senão o cara tinha vendido tudo, né? Essa história você já conhece. Não gosto nem de comentar aqui, mas só para resumir, para acabar o nosso vídeo aqui. O Rueda, quando da vice Libertadores, quando foi vice em cima do Palmeiras, tinha 80 milhões em caixa ganhados da Libertadores, mais um monte de jogador bom. O que ele fez? Vendeu praticamente o time inteiro e os 80 milhões correram pelas mãos e o Santos ficou endividado com jogadores meia boca e caiu para a segunda divisão. É isso que eu tinha para falar. Um grande abraço para você, fiquem com Deus. Marcos Leonardo, hein? Se arrependeu, quer voltar ao Santos. Será que ele volta? Será que ano que vem? Será que na metade do ano que vem o Marcos Leonardo pode voltar? Tem muita água que vai rolar debaixo dessa ponte aí, né? Mas é legal você saber que um rapaz tão bacana, tão legal como o Marcos Leonardo se arrependeu e quer voltar ao Santos. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e eu volto a qualquer momento com mais da Night Vila Belmiro. Valeu, galera, fiquem com Deus, tchau.